Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente, é a dor que desatina sem doer. Esta não é a música da Legião Urbana, na verdade é Luiz Camões jogando na cara de vocês que amor nada mais é do que um paradoxo. Olá pessoal, eu sou o Rubinho, astrofísico, e se você acabou de conectar na internet, você caiu nos AstroTubers, seja bem-vindo! E hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito científica, que são os paradoxos. Paradoxo é uma afirmação que aparenta ser verdadeira, mas leva a uma contradição lógica. Tem um velho paradoxo, por exemplo, do Pinóquio. Vocês conhecem a história de Pinóquio, o nariz dele crescia conforme ele mentia, certo? E se um dia o Pinóquio virasse e falasse: o meu nariz vai crescer agora. O meu nariz vai crescer agora. O que aconteceria? Isso é um paradoxo. Seu nariz não pode crescer, já que ele está falando a verdade. Mas se ele disser mentira, o nariz dele vai crescer, mas portanto é verdade. Mas aí seria mentira. Enfim, deu para entender, né? Podemos ter também paradoxos visuais. Talvez você já tenha visto alguma das pinturas de Escher. Dá uma olhada nessas imagens e toma cuidado para não explodir o cérebro. Difícil tentar entender esse cara. Existem até inventos que utilizam do paradoxo. Por exemplo, o famoso funil de Boyle, que de acordo com ele faria uma corrente infinita de água. Só para dizer, não funciona. Várias teorias surgem tentando explicar alguns paradoxos da ciência, como por exemplo o paradoxo de Olbers. Se você não sabe o que é o paradoxo de Olbers ou quer entender mais sobre esse paradoxo, Pedro fez um vídeo, é só acessar aqui em cima. Em um dos comentários uma pessoa chegou a pedir mais paradoxos científicos, pois nesse vídeo vamos mostrar alguns paradoxos interessantes e até fáceis. Acompanha aí e vê se você vai curtir. O filósofo Zenão apresentou um paradoxo muito interessante. Zenão disse que Aquiles resolveu competir com uma tartaruga, mostrando que era um grande herói e conseguiria capturar uma tartaruga mesmo que ela estivesse correndo. Grande herói. Para isso ele deu até uma vantagem para a tartaruga. Ele deixou a tartaruga a 10 metros dele e falou que após a largada ia deixar ela correr e alcançaria ela. Todo mundo a postos, é dado a largada, Aquiles sai correndo atrás da tartaruga. Vamos pôr alguns números aí. Aquiles corre com uma velocidade de 10 metros por segundo. Enquanto a tartaruga corre com uma velocidade de 1 metro por segundo. Ambos a 10 metros de distância. Ok, quando é que Zenão vai alcançar a tartaruga? Após o primeiro segundo, Zenão atravessa os 10 metros e, portanto, ele alcança a tartaruga. Só que não, pois após um segundo, a tartaruga vai correr 1 metro. Não tem problema, aqui ele só precisa de 0,1 segundos para atravessar esse 1 metro. E, portanto, ele alcança a tartaruga. Errado, pois nesse tempo a tartaruga vai ter andado 10 centímetros. Ok, mas Aquiles vai correr nesses 10 centímetros em apenas 0,01 segundos, alcançando a tartaruga. Errou de novo porque aí a tartaruga vai ter andado 1 centímetro. Segundo o pensamento de Zenão, quando é que Aquiles vai alcançar a tartaruga? A resposta é nunca. Aquiles nunca vai conseguir alcançar a tartaruga. Ok, mas eu e você sabemos que esse paradoxo possui um erro. E eu quero ver se vocês entenderam. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo explicando para Zenão por que esse paradoxo está errado e Aquiles vai alcançar a tartaruga em algum momento. A melhor resposta a gente pode divulgar aqui, né? Isso é da hora. Esse paradoxo foi proposto pelo matemático David Hilbert. David criou o seguinte problema. Imagine que você tem um prédio de quartos infinitos. Vamos supor que nesse prédio tem infinitos hóspedes. Portanto, todos os quartos estão ocupados. Cada quarto tem um hóspede. E aí chega uma nova pessoa para se hospedar nesse hotel. Qual é a solução? David propôs a seguinte solução. É só você pedir para a pessoa do quarto 1 se mudar para o quarto 2. A pessoa do quarto 2 se mudar para o quarto 3. A pessoa do quarto 3 se mudar para o 4, 5 e assim vai. Como temos infinitos quartos, sempre vai ser possível se mudar de quarto. E deixando o quarto número 1 vazio. Portanto, tem espaço para mais uma pessoa. Repara que esse problema prova que infinito mais 1 é igual a infinito. Mas calma, olha só o que ele propôs também. Vamos supor que chegou infinitos hóspedes. Mas espera, esse hotel não tinha infinitos hóspedes também? Pois é, infinitos quartos com infinitos hóspedes. Como a gente vai colocar todas essas pessoas dentro desse hotel? Simples. É só você pedir para cada pessoa multiplicar por 2 o número do seu quarto e dirigir para o resultado. Portanto, a pessoa do quarto 1 vai se mudar para o quarto
2. A pessoa do quarto 2 vai se mudar para o quarto 4. A pessoa do quarto 3 vai se mudar para o quarto 6. E assim vamos liberando os quartos. Repara que todo mundo vai ficar em um quarto número par. Portanto, os quartos ímpares vão ficar vazios. Portanto, teremos infinitos quartos ímpares vazios. E cabem aquelas infinitas pessoas que chegaram. Infinito mais infinito continua sendo infinito. Ok, esses paradoxos estão destruindo minha mente. Vou dar um tempo para você relaxar ouvindo um paradoxo bem bonitinho. Quem me contou foi o Rafael e eu vou pedir para ele contar pra gente porque eu não vou ter essa capacidade narrativa. Rafael, explica aí. É isso aí, Rubinho. Um prazer estar falando com você, com toda a galera que curte aqui o canal do AstroTubers. Se você ainda não curte, pode curtir também. Meu nome é Rafael, eu também sou astrônomo e vou estar aqui falando para vocês de um outro paradoxo um pouco mais complicado do que esses que o Rubinho apresentou. Esse paradoxo se chama Paradoxo de Russell, ou o Paradoxo do Barbeiro. E a gente já vai ficar sabendo por quê. Mas, antes de falar do paradoxo, vamos lembrar de um conceito até que muito simples, que é o conceito de conjunto. A gente sabe que o conceito de conjunto é muito comum. A gente tem conjunto de maçãs, conjunto de peixes, que é um cardume, um conjunto de lobos, que é uma matilha, e assim por diante. Pois bem, vamos lá. Explorando esse conceito de conjuntos, um matemático chamado Bertrand Russell, ele começou a pensar e ele teve a seguinte ideia. Ok, nós temos os conjuntos. Conjuntos de maçãs, de peixes, de cachorros, de lobos. Mas e o conjunto das ideias? Ele falou, poxa, ele estava tendo essa ideia do conjunto das ideias. E daí ele se tocou do seguinte fato. O conjunto das ideias também é uma ideia. Ok, é um pouco estranho, mas a princípio nada demais. Só que se você parar para pensar, o conjunto de todas as ideias também é uma ideia, ok? Mas se ele é uma ideia, ele tem que estar dentro do conjunto de todas as ideias. Ou seja, ele tem que estar dentro dele mesmo. Porque se ele é uma ideia, e ele é o conjunto de todas as ideias que existem, ele é uma ideia que existe. Então ele tem que estar dentro dele mesmo. Daí você já para pensar, nossa, é um conceito meio... começou a ficar mais estranho, mais difícil. Uma coisa tá dentro dela mesma, né? Já fica um pouco mais difícil. Algumas obras de ficção, alguns filmes já exploraram esse conceito. Se vocês já assistiram MIB, aí vai um grande spoiler, a nossa galáxia está dentro dela mesma, no filme do MIB. Dentro de um medalhãozinho. Alguns episódios do desenho Futurama já exploraram isso também. É um conceito que a ficção gosta de vez em quando de explorar um pouquinho. Mas, ok, onde que entra o paradoxo? Porque até agora a gente mostrou uma ideia que é bem estranha, bem complicada, mas e aí? Cadê o paradoxo disso tudo? Bom, vamos voltar pro Russell. Apesar de ser uma ideia muito estranha, muito bizarra, é possível que um conjunto contenha a si mesmo como um elemento. Pois bem, tendo isso em mente, o Russell pensou em duas categorias. A normal, a categoria dos conjuntos normais, e os anormais. Os conjuntos normais são os conjuntos que a gente está acostumado. Por exemplo, o conjunto de peixes, que é um cardume, não é um peixe. O conjunto de lobos, que é uma matilha, não é um lobo. Então, esses são os conjuntos normais. Aqueles que não contêm a si mesmos. E nós temos os conjuntos anormais, que são os conjuntos que contêm a si mesmos, como, por exemplo, o conjunto de todas as ideias. Pois bem, vamos analisar o conjunto normal, conjunto dos conjuntos normais. Imagina que você vai ter o conjunto de todos os cachorros, o conjunto de todos os gatos, de todos os livros, de todas as estrelas. Esses conjuntinhos, todos eles, vão formar um conjuntão, que é o conjunto de todos os conjuntos normais. Esse conjuntão, ele é normal ou anormal? Bom, o Russell parou para pensar sobre isso também. E ele pensou, bom, o conjuntão de todos os conjuntos normais, se ele for um conjunto normal, ele deveria estar contido dentro dele mesmo, porque ele vai ser um conjunto normal, assim como o cardume de peixes, assim como o conjunto de estrelas, ele é um conjunto normal. Só que, se ele for contido dentro dele mesmo, ele viraria ao mesmo tempo
um conjunto anormal. E daí você tem uma contradição. Aí surge o paradoxo. E para ajudar a explicar um pouquinho esse paradoxo, o Russell pensou no seguinte exemplo, na seguinte ilustração. Pensa em uma cidade. Nesta cidade, todos os homens adultos têm que ter a barba feita, ok? Vamos lá. E existem duas possibilidades para cada homem. Ou ele faz a própria barba lá na casa dele, ou se ele não faz a própria barba, ele vai até o barbeiro e o barbeiro faz a barba dele, ok? Memoriza isso. Agora vamos pensar no barbeiro, que tem umas regrinhas para ele também. O barbeiro só pode fazer a barba de quem não faz a própria barba. Então, se aparecer alguém lá que fez a barba em casa sozinho, o barbeiro não atende. Ele só atende quem não consegue fazer a própria barba. Tudo bem até aí? Conseguiu memorizar até aí? Bom, agora vamos pensar na vida desse barbeiro. Ele faz a própria barba? Porque vamos lá. Se ele fizer a própria barba, ele vai estar fazendo a barba de um homem que consegue fazer a própria barba. Daí ele entra em contradição com a regra dele de não fazer a barba de nenhum homem que consegue fazer a própria barba. Conseguiram pegar que aí tem uma contradição também? Essa contradição, ela é um exemplo, ela é bem semelhante, ela é do mesmo tipo que a contradição que o Russell encontrou nos conjuntos, dos conjuntos normais. Então ele usa essa analogia, essa ilustração, para mostrar como funcionam essas contradições e como funcionam esses paradoxos, tá certo? Então, vamos voltar lá com o Rubinho. É com você, Rubinho. É isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, a gente vai trazer mais paradoxos para vocês, alguns mais complicados e comuns na física. Eu quis dar só uma pincelada nessa história de paradoxo para vocês curtirem um pouco. Pediram já pra gente fazer um vídeo sobre o paradoxo de Fermi, a gente vai fazer sobre ele, mas tem mais algum paradoxo que vocês queiram que a gente explique? Por favor, comente aqui embaixo. Quero agradecer também o Wesley, que é um fã do canal. Ele mandou umas imagens de um jogo de futebol que ele anda jogando, em que ele criou um time e o time era o AstroTubers. Nosso estádio era até o Multiverso, que são nossos editores. Eu queria agradecer a todos que estão vendo o canal ultimamente. Vocês podem ver que a gente voltou com tudo agora, fazendo vídeos semanais. E espero que vocês tenham gostado das melhorias que a gente fez no canal. E o apoio de vocês é sempre muito importante e nos faz muito bem. Valeu, Wesley, valeu, pessoal. Beijão pra vocês. E se você quiser saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal.